Agora é o seguinte, já que estamos falando aqui do Brasil, eu acho que tem uma coisa ainda mais prioritária. A gente não sabe se vai sobrar o mundo. Será que o planeta ainda vai existir até o final desse ano? Ou será que vamos ser alcançados por uma guerra nuclear, hein? Acorda, hein? Tô cantando a bola. Vamos falar agora sobre as tensões militares no mundo. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos resolveu pisar fundo em direção ao poste e aprovou um pacote de 95 bilhões de dólares, o equivalente a R$500 bilhão em assistência de segurança para a Ucrânia, Israel e Taiwan, respectivamente as guerras com Rússia, Irã e China. Para falar sobre o assunto, vamos acionar o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, direto da Alemanha, presumo que seja Munique, embora esteja no TP. Boa tarde, eu vou dizer boa noite, Luca Bassani, porque aí deve ser 19 horas e 11 minutos. Ô, Luca, eu queria fazer duas perguntas muito curtas. Número 1, aprovou a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, aprovou o pacote. Agora vai para o Senado. Número 1, o Biden tem maioria no Senado para aprovar também este pacote? E número 2, aprovado esse pacote, em quanto tempo ele se transformaria numa ajuda efetiva para a Ucrânia na sua campanha contra a Rússia? Boa tarde a você, Capês. Aqui já são 8 horas e 11 minutos, agora estamos 5 horas de diferença, mas como você colocou muito bem, este pacote precisa ser ainda aprovado pelo Senado americano, onde os democratas têm maioria. Inclusive, Kamala Harris geralmente preside as sessões por conta de muitas vezes nós temos 100 senadores no total, 50 republicanos, 50 democratas, e aí a vice-presidente acaba ocupando, e obviamente que sendo a vice-presidente de um presidente democrata também é democrata. O objetivo dos democratas e do governo Joe Biden é fazer com que essa ajuda financeira se materialize em armamentos aos seus aliados neste primeiro semestre, ou seja, chegar até meados do mês de junho, para que a Ucrânia tenha uma sobrevida, já que muitos acreditam que esse pacote que foi aprovado de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia, num contingente de 95 bilhões no total, ele possa fazer com que os ucranianos mantenham as suas linhas até pelo menos a eleição americana, e aí o próximo presidente, seja a nova legislatura Biden, seja o retorno de Donald Trump, possam decidir de fato como seguir durante os próximos anos com essa guerra. O que basicamente falam é que muitos acreditam que a volta de Trump ela é inevitável e ele é favorável a um acordo, então esta ajuda seria para que os ucranianos mantivessem 80% do seu país, que é o que de fato tem agora, já que a Rússia invadiu e tomou 20%, e aí as negociações seriam feitas sob 80% e não feitas sob 60% ou até menos, caso a Rússia, em uma toada expansionista, consiga conquistar mais territórios. Todavia, nós sabemos que essa ajuda não é uma bala de prata. Muito provavelmente os ucranianos não consigam retomar territórios, portanto, seja apenas uma sobrevida, um fôlego para proteger aquilo que eles ainda têm e que conseguiram reconquistar desde o começo da invasão total da Ucrânia em fevereiro de 2022. No que diz respeito aos outros aliados, você bem colocou, tanto Israel, que precisa se proteger em relação ao Irã, quanto Taiwan, em um possível embate com a China, também vão receber os dois divididos aí por volta de 35 bilhões de dólares, o que é um contingente, um valor, melhor dizendo, muito expressivo, e acaba já mandando um recado para os inimigos geopolíticos dos Estados Unidos, que até agora vão precisar investir ainda mais ou mudar suas estratégias, porque de fato com esses armamentos, essa ajuda se materializando em tanques, em defesas antiaéreas e, obviamente, outros implementos bélicos que esses exércitos possam fazer, será mais difícil continuar nesta mesma toada, pelo menos que a gente vê a Rússia fazendo durante os últimos meses, conquistando territórios. Isso talvez seja um pouco freado, mas nada que mude de fato a vantagem que os russos têm no aspecto territorial. Vamos esperar para ver se essa ajuda chegará o mais rápido possível à Ucrânia e como isso será interpretado durante a campanha eleitoral americana. Lembrando que Mike Johnson, que é o speaker, né, do Congresso, né, que é o chefe do Congresso, assim podemos dizer, o presidente dos deputados americanos, teve que passar
essa medida, contrariando uma ala mais conservadora, até mais radical dentro do Partido Republicano, que era contra essa medida, em detrimento de questões internas com a fronteira com o México, com uma migração em massa que acontece também de países latino-americanos. Isso será abordado com certeza nos debates entre Donald Trump e Joe Biden, e com certeza também será um assunto que levará os eleitores a pensar em qual candidato votar. Luca, o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que é republicano, parece que vai cair. Tem vários deputados republicanos pedindo a renúncia dele, como um ato de patriotismo. Será que isso vai acontecer ou não? E segundo, já emendando a pergunta, nós estamos vendo já uma série de soldados ucranianos entrando em contato com as forças russas e se rendendo, dizendo que foram mandados para a frente de batalha para morrer, que estão sendo usados como bucha de canhão. Os russos já estão próximos de Chasiv-Yar, que fica na ponta, para pegar Kramatorsk e para completar a tomada de Donetsk. Como está essa ação russa para completar a tomada completa do Donbass? A possibilidade que o deputado Johnson caia, ela existe antes mesmo das eleições, já que Trump representa uma vertente muito mais radical dentro do Partido Republicano, e esses deputados que apoiam Trump de maneira bastante fervorosa, eles não se veem representados através do atual presidente da Câmara. Então provavelmente haja essa substituição antes das eleições, até para dar uma maior força na campanha eleitoral de Donald Trump, que representa o que muitos chamam do alt-right, né, a direita alternativa dentro dos Estados Unidos. Em relação à Ucrânia, nós vemos que provavelmente os russos conquistem de fato toda a região do Donetsk, que ainda faltam. Luhansk já foi 99% conquistada, Zaporídia 70% conquistada, Kherson por volta de 55% e Donetsk por volta de 60%. Então, o objetivo dos russos, é claro, é conquistar militarmente aquilo que de jure eles pelo menos já transformaram no papel em território russo, e aí de fato a Ucrânia ficará com grandes cidades ainda sob o seu controle e terá que conseguir se tornar um país economicamente viável sem a sua principal região industrial, o que será um problema na reconstrução do país, se nós considerarmos que o Donbass sempre foi uma das regiões mais ricas industrialmente falando dentro da União Soviética e posteriormente dentro da Ucrânia. Quanto aos soldados se rendendo, nós temos isso em ambos os lados. Aconteceu isso no começo da guerra entre russos se rendendo na região de Kiev e de Kharkiv, e agora também ucranianos se rendendo na região do Donbass. Provavelmente o que acontecerá será esse impasse de poucos territórios de fato sendo reconquistados pelos ucranianos, até que a gente tenha uma nova eleição nos Estados Unidos, que nós sabemos que será o agente principal para decidir qual é o futuro dessa guerra, já que os russos têm avançado de forma mais devagar e estão dispostos a seguir com essa guerra ad eternum até os ucranianos se sentirem exaustos, até mesmo o Ocidente se sentir exausto de ajudar os ucranianos com armamentos e também com recursos financeiros. Luca, eu vou falar para você, faz 2 anos que eu venho criticando o Zelensky. Nós temos hoje mais de 500 mil soldados ucranianos mortos, vai perder 20% do território ucraniano, um país disfuncional, 10 milhões que emigraram da Ucrânia para a Europa, e com essa dívida agora de bilhões de reais que vai ter que pagar de alguma maneira para os Estados Unidos. Acho que opções erradas, tanto da OTAN, de ter avançado até a fronteira com a Rússia, e do Zelensky de ter se levantado da mesa de negociação em Istambul em março de 2022. Mas, Luca, eu quero falar com você sobre aquele gordinho maluco da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Falando agora sobre essa tensão, a Coreia do Norte lançou um míssil balístico não identificado em direção ao mar do Japão. O que o doidinho do Kim Jong-un pretende com isso? Ele pretende com isso aquilo que sempre pretendeu durante os últimos 2 anos, fazendo seus testes com mísseis balísticos no mar do Japão, ou também chamado pelos coreanos de Mar do Leste. É mandar um recado diretamente à Coreia do Sul e ao Japão, os seus principais inimigos regionais, que estaria pronto para uma guerra, e também um recado indireto para o principal aliado desses 2 países, os Estados Unidos, que teria como se defender. Aquilo que nós sabemos é que quase todos os recursos produzidos na Coreia do Norte, que é um país muito pobre se compararmos com outros do mundo, são revertidos para a sua indústria bélica, para testes com mísseis balísticos, para a implementação do seu programa nuclear, enquanto a população vive em uma situação de penúria. E isso tem sido constantemente motivo de tensões
na Península Coreana, desde o final da Guerra da Coreia, em 1953, e também mais recentemente com a finalização de conversas diplomáticas que aconteciam entre o Norte e o Sul, mediadas pelos Estados Unidos, pela China, até mesmo pela Rússia. Então a gente vê que há um novo momento em que há a implementação de todo esse sistema de proteção, segundo os norte-coreanos, ou na sua indústria bélica, ao mesmo tempo em que há uma proximidade cada vez maior do governo da Coreia do Norte com o governo da Rússia, que de fato tem comprado armamentos da Coreia do Norte, que tem um estoque bastante grande em relação a isso, nesse momento em que parte do seu arsenal foi destruído na guerra da Ucrânia ou foi gasto pelos esforços de guerra na Ucrânia. Então, essa é mais uma aliança regional que tem se formado, que preocupa os Estados Unidos, os sul-coreanos e o Japão, mas de fato é um show que acontece corriqueiramente, não foi o primeiro, não será o último, ainda falaremos muito sobre esses testes dos norte-coreanos que violam, obviamente, várias resoluções das Nações Unidas, mas eles não ligam para o direito internacional e vão continuar fazendo até o momento em que esse governo deixar de existir, caso um dia isso aconteça. Realmente, Luca, e eles estão fornecendo armas e parece que eles têm uma indústria bélica relativamente avançada, fornecendo armas para a Rússia. Então vão se criando os blocos: China, Coreia do Norte, Irã e Rússia. Do outro lado, a OTAN, Israel, Japão e Coreia do Sul e Austrália. Então o mundo caminha perigosamente para um desfecho que é um desfecho que todos nós gostaríamos de evitar. Mudando de assunto, Luca, 3 pessoas foram detidas aí na Alemanha, onde você está, por suspeita de espionagem para a China. Conta essa história para nós. É o segundo caso em 10 dias, Capês. Há 10 dias nós tivemos pessoas presas por estarem espionando para a Rússia, passando informações privilegiadas do exército alemão e de como eles vão ajudar a Ucrânia militarmente para os russos. E agora 3 pessoas foram presas por espionagem para a China, por estarem dando não só informações, mas também possibilitando a aquisição de materiais bélicos muito específicos por parte da inteligência chinesa, seja nas questões relacionadas à marinha, a embarcações de combate, seja também na tecnologia de lasers. Todos esses equipamentos precisam da autorização do governo alemão, do exército alemão, para serem vendidos a uma terceira pessoa, a um terceiro partido, se assim podemos dizer, e essa autorização não foi dada, portanto, essas pessoas que são alemãs estão sendo investigadas por essa quebra na segurança e, obviamente, esse fornecimento de informações sigilosas. A gente vê que os chineses têm uma indústria bélica também muito robusta, muito grande, se nós considerarmos os diversos países do mundo, mas no que diz respeito à propriedade intelectual, seja nas questões bélicas, seja nas questões industriais, costumeiramente os chineses não costumam ter o mesmo nível de respeito que os países ocidentais, então muitos temem que essas tecnologias, uma vez que caiam nas mãos dos chineses, sejam facilmente copiadas e aí, por conta da legislação, não há como reavê-las, não há como processá-los e, obviamente, isso seria ruim para os países ocidentais, países da OTAN, que dependem tanto da tecnologia alemã para tornar os seus exércitos cada vez mais tecnológicos. É algo que está sendo investigado ainda pela polícia alemã, pelo próprio exército, nessas questões relacionadas à venda desses armamentos. Nós vamos ficar acompanhando qualquer atualização. Em outras edições aqui do Linha de Frente, nós traremos para a nossa audiência. Ô Luca, enquanto você falava, aparecia belas imagens de Berlim, Alexanderplatz. Você não está em Munique, você está em Berlim hoje? Não, eu tô em Munique mesmo, mas agora que a noite cai um pouco mais tarde aqui, eu aproveitei para fazer de fora, ao invés do cenário típico da biblioteca. Muito bem, então. Muito obrigado, Luca Bassani.